Vamos ver se eu mereço palmas. Né? Vamos deixar para o final, talvez, né? Vocês fiquem meio chateados com o que eu vou falar. Bom, obrigado aí. Aí o Michel, o Robson, na verdade, tem feito um trabalhão. Vocês viram que são rapazes tímidos, né? Os caras ficam aqui, né? Mas esses caras têm feito uma revolução aqui no Vale. Vale dizer e agradecer para eles, porque tomara cada cidade tivesse um casal, vamos incrementar eles, né? Casal tão determinado e tão, né, laborioso como esses caras aí. Realmente, o Vale está de parabéns. Eles dois realmente têm feito bastante bagunça aqui. É muito bacana ver isso daí, eles se organizando, né? Bom, isso daqui, na verdade, é uma pergunta, mas também uma afirmação. Então, eu tenho esses dois negócios. Os últimos 10 anos tenho me concentrado muito na Teamwork, que é uma empresa de consultoria que tenho. Antes disso daí, nunca imaginei ser consultor, né? Consultor basicamente é um cara que vende o fracasso, né? Então o que eu vendo é o fracasso para grandes corporações. Do quê? Dos 15 anos anteriores que eu empreendi bastante e quebrei bastante, né? Eu já iniciei uns 7, 8 negócios, nos quais provavelmente uns 2 ou 3 foram né? Foram um sucesso, e os outros foram, digamos assim, fracassos rotundos, né? Onde você talvez perde um carro, perde não sei o quê, amizade, um monte de coisa você perde, né? Muito tempo você perde, né? E aí eu montei a Teamwork justamente para ajudar empresas de desenvolvimento, empresas que precisam de software para fazer suas coisas, digamos assim, a ser mais eficientes e ser mais eficazes, né? A gente trouxe o Scrum lá atrás, em 2005, 2006, para o Brasil, e a gente começou a ajudar a criar essa comunidade de Agile, né? Então, e recentemente a gente há uns 3 anos começamos a ver que havia um movimento muito grande em termos de empreendedorismo. A gente estava querendo, e concomitantemente junto com isso, digamos assim, na área de software tinha um problema sério, que era justamente em torno de 80% dos projetos, 70 e poucos por cento dos projetos entregavam, né, atrasados, fora do escopo, fora do custo, fora do prazo, etc. É um problema. E uma coisa que eu acho assim, super legal, que é uma coisa que eu me especializei, é encontrar áreas onde você tem problemas sistêmicos. Não pode ser que a cada 10 prédios que você constrói, né, em uma indústria um pouco mais madura, como a engenharia, de 10 prédios, 7 caem. Ou 7, imagina, você vai comprar um apartamento e aí te entrega um banheiro na cozinha, né? Você imagina junto, né? E aí o que você comprou, ou seja, tem problemas sérios, né? Sistêmicos. O mesmo problema nós temos em startups. 80% dos novos negócios fracassam. Então, problema sistêmico, sim? Ou seja, nós somos muito bons em ser ruim, certo? Somos extremamente bons em extremamente sistemático, certo? Então, tem alguma coisa, quando existe uma coisa dessas, quando existe um número tão grande, quem já leu um pouquinho de probabilidade, estatística, e se ouviu um pouquinho de produção, por exemplo, Toyota, eu tenho muitos anos de ler muita coisa e estudar muito do sistema de produção Toyota. E de Deming, eu não sei se vocês já ouviram falar de Deming. Quem já ouviu falar de Deming? Ok. Então, basicamente, Deming fala o seguinte, né? Enquanto alguns gestores de projeto aí ficavam falando assim, deixa ver, então, deu pau, né? Então, vamos demitir o time. Aí demitiu o time, contratar um outro, aí dá pau de novo, né? Aí, então, vamos demitir o gestor. Aí, dá pau de novo. Então, vamos demitir o cliente, certo? Isso é um desenvolvimento de software. Ou seja, parece aquele Frajola, tem como que chama? Um desenho animado do Piu Piu e o Frajola. E o Frajola está lá com um rifle, né? E está falando assim, não, primeiro a pólvora, depois não sei o quê, né? E aí desce a escada da casa de novo. Não, primeiro então tal coisa, depois fica mudando a combinação das coisas. E aí no final você vê que umas 3 ou 4 vezes que ele, né, dispara o rifle, desce, aí ele olha para baixo e tem o piu-piu lá, né? Toda vez, né? Então funcionou, mas o problema era o piu-piu, né? E é aquilo que a gente não olha.
Essa coisa que a gente não olha, a gente é meio cego a isso daí. O que nos faz fracassar sistematicamente. E hoje, no mundo hoje, nós temos alguns problemas assim, né? Provavelmente na saúde também temos esse tipo de problemas, provavelmente na justiça temos algum tipo de problemas, talvez na educação temos algum problema desse tipo. Ou seja, temos o que eu chamo de uma epidemia, sim? É uma epidemia de uma forma específica de pensar, que nos impede de justamente resolver problemas sistêmicos. Então vamos lá. Com o Agile a gente começou a resolver problemas, a gente começou a fazer muito mais por quê? Sim? Em Agile, digamos assim, a gente assumiu que realmente, nós tínhamos uma premissa antes, que a gente deveria saber qual seria o escopo, deveria saber qual que seria a solução a fazer. Em Agile a gente ficou um pouco mais humble, né? Menos, né? Predictivo, né? Menos newtoniano, e falou, não, a gente não sabe, a gente vai descobrir. Lean Startup adotou o mesmo modelo, o mesmo mindset, falando assim, sabe o que é? Eu não sei qual é o problema que eu vou resolver com a minha startup. Sim? Exatamente o mesmo problema. Ou seja, é achar que a gente sabe. Né? Aqui em Agile a gente falou assim, não, a gente não sabe, a gente vai descobrir. Né? E em startups é exatamente a mesma coisa. Né? Então, quando você vê uma taxa muito alta de fracassos, o Deming falava assim, 94% dos problemas são do sistema, não dos indivíduos. O nosso problema, talvez como ocidentais, seja, em vez de fazer 5 porquês, né, como o pessoal faz lá na Toyota e em outros lugares, onde tem um foco muito forte na aprendizagem, a gente faz 5 quens, certo? Então, né? E aí a gente fica lá, né, se lamentando, demitindo o cara, não sei o quê, e aí a gente não olha, mas tem um piu-piu lá, né? Tem justamente um problema sistêmico que a gente não consegue enxergar. Né? Então vamos lá. Umas coisas que eu gosto de aclarar. Eu normalmente uso nessa dialética que tenho para trabalhar com, por exemplo, na Agile a gente chutou o cachorro morto para caramba. Né? A questão de PMI, CMMI, RUP, era o trio dominante alguns anos atrás. E era o que ocupava o espaço, de repente, de alguns times usarem Agile. Hoje, o que é o que ocupa, às vezes, espaço para o pessoal utilizar Lean Startup são os business plans. Né? Aquela ideia de que, de fato, em uma startup, em um momento muito cedo, você pode, de fato, criar um business plan. Que esse deveria ser o processo. Ou seja, tem uma ideia, cria um business plan e depois vou tentar encontrar dinheiro para isso, depois vou desenvolver o produto e depois disso o que eu vou fazer? O que vocês acham? Lançar e fracassar. Não, é exatamente isso. Esse é o processo que tem esse nível de eficiência. Normalmente, eu já fiz isso 3 ou 4 vezes. Eu tenho experiência, certo? Eu tenho experiência nesse processo de fazer isso. Né? Primeiro, tem uma ideia, ótimo. Depois o que eu vou fazer? Busco sócios, né? Ótimo, montamos um escritório, contrato um time, desenvolvemos um produto durante um ano, aí depois a gente lança e depois a gente fecha. Pronto, aí vai ter uma outra nova ideia, né? E por aí vai. Então, e por algum motivo a gente fica, né, sistematicamente, como indústria, né? Ficamos sistematicamente não olhando para o piu-piu. Né? Então, business plans são ruins, digamos assim. Sim, no momento, eu vou explicar por quê. Agora, vale a pena estudar business plan? Claro que vale a pena, é uma ferramenta. O problema dela é que nos fecha. Quem desenvolveu software já viveu o inferno de ter que... Quem desenvolveu software aqui? Quem desenvolveu software? Alguma vez vocês tentaram fechar requisitos? Não é? Pois é. Então, esse é um problema típico, né? E o que a gente tenta fazer é um documento, não é? E aí a vida vira um inferno. Vira um inferno esse troço. E aí tem change requests, não sei o quê. Por que temos change requests? Porque a gente tentou fechá-los. Sim? É antinatural fechar uma coisa que é a saída de um processo, não a entrada, né? Esse é o problema. A gente achou que o escopo era a entrada de um projeto de desenvolvimento. Na verdade, é a saída. Porque um projeto de desenvolvimento provavelmente tenha muito a ver com exploração. E agora vamos entender essas duas coisas. Existe um terreno, por exemplo, quando eu vou construir uma ponte,
O que eu estou fazendo é execução. Eu estou executando um projeto, estou executando uma coisa, né? Que provavelmente seja muito mais newtoniano, tenha um nível de probabilidades muito de incertezas muito menor, um nível de variância muito menor, uma série de coisas que fazem que eu possa pensar primeiro, separado da execução, e aí eu simplesmente execute e está tudo bem, e funciona. Eu atendo a alguns clientes que têm uma coisa um pouquinho diferente. Tem 2 unidades. Isso acontece muito em petróleo. 2 unidades. Uma unidade de produção, que seria execução, ou seja, como que funciona o dia e a cabeça das pessoas que trabalham em produção. Ou amanhã vai ser mais ou menos igual a hoje. Six Sigma, certo? Ou seja, não deveria haver mudança nenhuma. Amanhã deveria ser mais ou menos igual que hoje, mais menos 0,03%. Pronto, é isso daí. Tem outra unidade que trata de outra coisa, trata de busca, certo? Trata de search, que é o pessoal da exploração. O pessoal da exploração vive num outro tipo de mundo. O mundo do cara da exploração não é um mundo do certo, é um mundo do incerto. Ele está buscando, certo? Então, a exploração funciona justamente tendo a premissa de que a gente não sabe. Sim? Se eu fizer um plano detalhado de onde com certeza tem petróleo, que seja, né? E eu esquecer que na verdade estou explorando e que eu tenho que ter estratégias para mitigar risco e que tenho que fazer muitas apostas e que tenho que fazer uma série de coisas para mitigar risco, eu vou ter esse problema, né? Vou talvez colocar muita grana para perfurar fundo, talvez com muita precisão, um lugar que está precisamente errado, certo? Então, esses mundos que a gente está agora começando a entender. No último século, na era industrial, basicamente, a gente aprendeu como ser eficiente em produção. O problema é que a gente não tinha institucionalizado como funcionar, a gente nem tinha caído a ficha de como ser eficientes e como gerenciar, como gerir o processo de exploração. Em Agile, a gente conseguiu fazer isso e agora estamos fazendo isso para novos negócios, novos produtos. Sim? Então, business plans são óbvio nessa etapa, na etapa inicial de qualquer problema, de qualquer ideia. Sim? Qualquer ideia de startups, esquece um business plan, não faz isso. Por quê? Porque ela é uma única, é basicamente uma visão de túnel. Sim? Você entra dentro de um túnel e você acha que essa é a única possibilidade do futuro. Ou seja, você está fechando muito cedo várias apostas e você está deixando de fazer um processo de exploração. Sim? Isso leva sistematicamente, sim? Ou seja, não é que os business plans são ruins nesse sentido, é que a gente acaba criando um lugar seguro onde todas essas suposições, esse mundo paralelo que a gente cria lá dentro daquele documento, parece que se autorreforça. E a gente começa a acreditar as nossas próprias mentiras, certo? Porque provavelmente você faz um business plan provavelmente para levantar dinheiro. Tem que ter certeza, certo? Beleza? Aí você perdeu 2 anos da tua vida nessa brincadeira. O objetivo não é esse. Tem uma outra forma de fazer as coisas, né? Então, de alguma forma, a ideia de você fazer isso daqui acaba te levando sistematicamente a problemas. O que a gente pode fazer de diferente? Vamos ver o que aconteceu com o cara aqui. But nobody has given up more than Mark Griffin. I quit my job. Vocês já viram esse vídeo aqui, não? Quem já viu o vídeo? Ok, vocês vão ver de novo. Então, o cara estava fazendo uma apresentação. Vou enrolar assim para carregar o buffer, né? Do vídeo. Mas viu uma apresentação e o cara falando, não sei o quê. E falou assim, quem já viu essa apresentação? Aí quase todos falando assim, então, vocês vão ver de novo, né? Não tem jeito, né? Vamos fazer o quê? Bom, tomara que consiga carregar. Mas basicamente o Mark Griffin é o inventor do Bullet Ball. O Bullet Ball é um jogo, sim? E ele fala aí no vídeo que é um jogo que basicamente vai substituir, não substituir, mas é um jogo world class, né? Classe mundial, assim como tênis, né? Tênis, ping-pong, basquetebol, futebol, né? E que o jogo dele vai ser um esporte olímpico, ok? Isso que pode acontecer quando você entra dentro de um túnel, né?
Vamos lá. Será que a gente consegue, hein? And sold all my possessions that I could sell and found myself in food pantries and Vendeu tudo que ele tinha, sleeping in a car. It's dorme no not carro. about the money. It's about my game Não é sobre is dinheiro, going to sobre be o an jogo Olympic dele. sport. It's just that good. And how are y'all doing today? How you doing? Good. How are All you right. today? I'm excited. This is my dream come true. Ok. Então, o Mark, ele está indo no American Inventor, que é esse programa aí de invenções, e ele está super excitado, né? Vai ser o sonho dele, né, se tornando realidade, né? Ele vendeu tudo, né? E ele está falando que vai ser muito bom o jogo dele, etc, né? Vamos ver se os deuses da internet funcionam, nos atendem hoje. Bom, se você viu o filme, começa a fazer um favor. Você conta o filme para o cara do lado, por favor? Não sei, acho que não vai dar certo, né? Mas vamos tentar. Bom, é o seguinte, vocês vão ver lá em casa, depois. Não, até o final da palestra, provavelmente, a gente vai conseguir vê-lo, ok? Mas a ideia é a seguinte, esse cara está, eu vou contar, na verdade, o que aconteceu com ele. Ele está há 26 anos com esse troço, né? E você percebe isso daqui? Essa mesa daqui é o jogo dele. Sim? É uma mesa. Sim? É basicamente isso. É uma mesa. Né? E que tem duas tabuinhas aqui. Né? E basicamente o cara é expert ganhando as outras pessoas no jogo dele. São 27 anos, né? 26 anos de demonstrar o jogo, né? E aí os 4 jurados do American Inventor, eles ficam assim, você vê as caras de pavor, de preocupação de estar lidando com um psicopata, né? Um cara psicopata, né? Então estão tipo preocupados se vão falar que não, se, né, vão matar os filhos deles, vão, sei lá o que vão fazer. O cara, né, está super preocupado, falando de repente que iria acontecer. Mas na verdade realmente é triste porque é verdade. Sim? Esse cara realmente ficou 26 anos, não é uma atuação isso daqui. 26 anos tentando, sei lá, que o jogo tenha sucesso. O pitch, vocês viram o pitch? Ficando cada vez melhor. E aquela ideia cada vez mais grandiosa, certo? Quanto mais foi investindo, mais, né, menos, né? E aí o cara cada vez mais dentro dessa ideia e por aí vai, né? Então, vamos lá. Tentar ver se conseguimos fazer. Não, acho que empacou mesmo, né? Tem jeito. Legal, tudo bem, não tem problema. Bom, beleza. Então, e aí o que acontece? Então, no final da história, os 4 jurados falam que não, e o cara fala assim, não acredito, como assim? Vocês não gostaram? Vocês estão, como chama? You don't understand. Ele claramente, vocês escutaram o tom de voz quando ele falou do my game? O que lembrou? My precious, igual, né? My precious, né? Então é isso aí. Ou seja, a gente pode ficar meio psicótico. Eu já fiquei várias vezes, né? Tentando empreender. A minha mulher está aí de testemunha. A gente não separou, né? Graças a Deus, mas né? Imagina, eu estava fazendo um framework. Meu negócio era um framework, né? Imagina como você pode ficar louco com um negócio desse. Então, no final da história, o que aconteceu? O cara, basicamente, os 4 jurados falaram que não. Tem uma música sentimental de fundo, você vai quase chorar, né? Então, você pode começar a chorar agora. E aí, basicamente, é uma situação quase que ridícula, né? Um cara que está 26 anos tentando e que tem um delírio de que vai ser, o produto dele vai estar entrando como um jogo que vai estar no mesmo nível que vai ser parte de Olimpíadas e que vai não sei o quê, e que vai isso, que vai aquilo, né?
Normalmente isso, como a gente chamaria isso daí? O que vocês acham? Paranoia? Perseverança? Não é perseverança isso daí, não? Você tem que ser persistente, não é um bom conselho que o pessoal dá às vezes? Bom, esse cara levou ao pé da letra esse troço, certo? O cara está persistindo, perseverando durante 26 anos. É uma qualidade? É como tudo, né? Veneno é simplesmente a dosagem, né? Ou seja, o ponto é justamente isso, questão de equilíbrio. Persistir é bom, mas persistir demais, você pode virar um bullet ball, né? E isso aconteceu várias vezes comigo. Então, o que a gente tem que entender é que a gente se apega a essas coisas. Cada dia que eu coloco numa ideia, eu estou me apegando, independentemente se o mundo se importa ou não. Beleza? Mas eu estou me apegando àquela história, àquela ideia, àquele negócio aí. E o problema é que isso interfere com a nossa capacidade de tomar decisões. Sim? A nossa capacidade de fato, você se conectar com a realidade. Qualquer bom empreendedor tem uma capacidade que a gente chama de criar um campo de alteração da realidade. Sim? Provavelmente Steve Jobs pegou um sabonete e ele imaginou ele falando e falou com o engenheiro dele, olha só o sabonete, imagina que vai fazer assim, certo? O cara, você consegue enxergar coisas, né? Que de repente as outras pessoas não estão vendo. O problema é você ficar, digamos assim, você sair da órbita, certo? O problema é você. Então, existe uma órbita que permite onde você cria um mundo paralelo que não existe, sim? Que é o que você quer que exista no mundo, mas você está ancorado próximo da realidade para justamente conseguir influenciá-la. Senão a gente pira mesmo, né? Ok, então qual que é o problema? O problema, digamos assim, a gente não tem, em termos de gestão de alguma forma, ou de mindset, né? Não tínhamos o entendimento de que na verdade estávamos numa busca, né? Então, gestão tradicional é sobre entregar soluções conhecidas para clientes conhecidos em ambientes conhecidos. Então, a gente não aplicava gestão para empreendedorismo, a gente entendia que empreendedorismo era uma arte, sei lá, uma coisa assim que não daria para gerenciar, que você não poderia ter método para isso, que você não poderia, basicamente, que era sei lá, você foi tocado e pronto, né? Na verdade, não. É como qualquer outro processo. Só que um processo, basicamente, de busca e não de exploitation. Não é um processo de entregar uma coisa que a gente conhece. Os métodos de gestão do último século, a gente ficou muito bom nisso daqui. Entregar produtos conhecidos para clientes conhecidos. Sim? Né? Olha só, esse troço aqui é feito milhões de vezes, toda vez igual, com mesmas cores, mesma tampa, mesma coisa. E existe um método de gestão para isso, que é ótimo para isso, que é péssimo para tentar usá-lo com startups. E isso muitas vezes é o que se ensina em algumas faculdades. Sim? Ou seja, você vai fazer um MBA e vai pegar esse conhecimento para uma startup. Você vai aumentar a taxa de fracasso, não abaixar a taxa de fracasso. Talvez pelas as conexões que esse MBA te dê, talvez você consiga um investidor que te permita, na verdade, fracassar 3 vezes, e aí sim, beleza, né? Mas foi só pelo networking e não pelo conhecimento. Então, vamos lá. Então, a falha, né, o rate, a taxa de fracasso é até 80% em desenvolvimento de novos produtos. Sim? Essa taxa, a gente está basicamente, ou seja, se 10 de vocês iniciarem um novo produto, 8 vão fracassar. Tão simples quanto isso. Né? Lógico que sempre os que vão fracassar são os outros, né? Dos 10 sempre vão falar assim, não, eu provavelmente não, né? Eu vou passar isso aqui mais para corporativo. Qual que é a solução? A solução a maior parte do tempo, as soluções é simplesmente olhar para o problema com novos olhos. Sim? Então, temos um problema, sistematicamente é um problema sistêmico, né? E sistematicamente a gente fracassa de forma parecida. Sim? O problema o problema está dentro de nós. Como a gente olha para o problema. É nosso paradigma, né? A forma quais são as premissas que eu tenho, né? E a gente usa duas coisinhas. Aqui o Alisson Vale, né? Não é do Vale, mas ele vale também. O Alisson, ele é um amigo meu. E
E ele criou essa história aqui. Basicamente, o que a gente está fazendo quando a gente está explorando é criando hipóteses. Hipóteses não validadas ainda. Sim? Então, quando a gente tem uma ideia, por exemplo, tem uma ideia de um novo produto. Ótimo, que bom. O único que você fez é criar uma nova hipótese não validada. Sim? Você pode manter ela e começar a criar outras hipóteses a partir dela. Por exemplo, você pode imaginar que alguém vai querer comprar aquele troço. Sim? Que alguém vai usar, que alguém tem esse problema, que alguém, certo? Que alguém, né? Que é possível fazê-lo, que é possível vender, que é possível distribuir, que é possível cobrar aquilo, que é possível, certo? E um monte de coisa. E de repente a gente pode começar a colocar um monte de trabalho aqui, né? E manter a hipótese não validada. E depois lá, quando você lança o produto, depois de 18 meses, você vê que nesse momento é quando de repente valida. Sim? Essa é a forma tradicional de fazer as coisas. Ou seja, você mantém muitas hipóteses não validadas durante muito tempo, um estoque enorme de hipóteses não validadas durante muito tempo, e depois se valida, e na verdade ninguém queria aquele troço em primeiro lugar. Sim? Então você tem muita gente que às vezes cria uma solução, e aí depois você tem que encontrar alguém que tem um problema, e qual o problema que essa solução tua resolve. Existiam outras formas de fazer isso que são um pouquinho mais eficientes. Sim? Então, por exemplo, em 2001, depois de ter fracassado 3, 4 vezes mais ou menos do mesmo jeito, eu falei assim, eu quero lançar uma revista. Né? A ideia era lançar uma revista em 2001 sobre orientação a objetos e engenharia de software. Queria falar um pouquinho de esse mundo que estava sistematicamente fracassando. E na época a gente estava, na minha ideia, na minha visão, estávamos indo para um lado errado, né? E aí o que eu fiz? Como eu não tinha nem ideia de como lançar uma revista, eu tinha a ignorância do meu lado, certo? Que isso é muito bom. Quando você não sabe, então ótimo, né? Para questões de fracasso sistêmico é ótimo você ser ignorante, porque você vai procurar uma forma muito simples de fazer as coisas, né? Você não sabe, então você vai procurar a forma mais simples. O que eu fiz? Já sabendo que empreender é um pepino, é problemático e você está sempre se arriscando. E normalmente, quando você vem aqui, chega aqui no mercado, sim, o mercado normalmente te humilha, certo? Esse é o papel dele, né? O mercado é o grande humilhador. Né? Você imagina uma coisa, você vai lá e as coisas não funcionam, certo? Você não conseguiu fazer o mercado rir, digamos assim, né? Os clientes, fazer a coisa realmente funcionar. Aí o que eu fiz? Conversei com um monte de gente, né? Fui validando, né? Só no diálogo, e aí depois falei assim, preciso de validar essa hipótese de forma dura, né? De forma hard. E aí o que eu fiz? Contratei um designer, fizemos a capa, imprimimos a capa em tamanho grande, marquei 20 reuniões com 20 caras, 20 empresas que seriam anunciantes, sim? Então, qual era a hipótese que eu estava tentando, rodando esse experimento, qual era a hipótese que eu estava tentando validar? O que vocês acham? Alguém paga por publicidade, sim? Na revista, que seria uma das formas de realmente existir a revista. Então, eu não falei assim, eu vou lançar uma revista. Eu falei assim, não, eu vim aqui para vender publicidade dessa revista, certo? Beleza? Já com a revista, com o formulário, com o contrato, e dos 20 vendi 7. Sim? Isso me tomou uma semana para fazer isso daí. Às vezes anteriores tinha, nesse ponto, tinha buscado sócios, levantado capital, alugado espaço físico, contratado time, feito, entendeu? Ou seja, iria trabalhar um montão antes de validar o negócio. Sim? E aí o que eu fiz foi justamente o contrário. Sim? Hoje isso aí tem um nome. Isso se chama Lean Startup. Sim? A ideia de você mitigar o risco dessas hipóteses muito cedo. Ou seja, o que a gente faz é trazer isso daqui para muito perto e não ficar criando um estoque de hipóteses não validadas muito perto, por muito tempo, durante muito tempo. Beleza? Então, no momento que eu fechei 7 contratos de publicidade, o que eu validei? Beleza. A revista. Pronto, né? Tão simples quanto isso. Ou seja, minha hipótese mais riscosa, aquela que poderia quebrar tudo do negócio,
foi validada. Eu não continuei validando porque eu já estava tão excitado com isso, sucesso disso daí, que depois teve problemas de distribuição. Mas essa era outra hipótese que eu não validei direito, mas tudo bem. Ou seja, o processo funciona, tem que aplicar de forma sistemática, né? Então, a minha mulher testemunha, ficamos com umas 20 mil revistas dentro de casa, né? Aí a gente distribuiu, tudo bem, mas a gente queria distribuir em banca de jornal e a gente não tinha absolutamente nenhuma ideia de como fazer isso daí. Ok, eu não vou falar. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui. No último século, a gente saiu de ambientes simples, onde você pode dar uma olhada, categorizar e dar uma resposta, ou seja, a causa e efeito está muito perto no tempo, né? E aí nesses ambientes surgem as melhores práticas. Ou seja, quando você vai tomar uma garrafa de água, sim, quantas melhores práticas tem, assim, para causa e efeito, certo? Sim? Não tem muitas formas. Você não vai tentar assim, né, de outras formas. Tem poucas formas que funcionam, certo? Um ambiente simples. Então, surgem as best practices. Por isso que eu fico meio chateado quando a gente fala best practice em software. Normalmente a gente tem esse tipo de práticas, não best practice, né? Vamos ter várias práticas que funcionem, mas o best practice é muito, digamos assim, muita arrogância falar que é aquela best, né? Esse é um ambiente simples. Um ambiente complicado, normalmente o processo de tomar decisão, no simples, olho, categorizo e respondo. Olho, isso é preto, então vou fazer assim. Olho, isso é branco, vou fazer assado. Certo? Tão simples quanto isso. Então, num ambiente complicado, né? Imagina, por exemplo, uma coisa complicada seria, sei lá, um avião, por exemplo, né? Vou ter que olhar, analisar e responder. E aí vai ter várias good practices. A causa e efeito vai estar a causa e o efeito um pouquinho mais longe. Então você vai ter que analisar. Isso aqui é o que a gente ficou bem bom, digamos assim, nos últimos 50, 60 anos. Em análise, consultoria, isso aqui, pesquisa de mercado, tudo isso daqui tem a ver com análise. Sim? Então vou fazer pesquisa de mercado, vou planejar, vou não sei o quê, e por aí vai, né? Isso é em ambientes complicados. Qual é o problema? O problema é que startups, novos produtos estão nesse tipo de ambiente complexo. Num ambiente complexo, na verdade, a prática é emergente. A causa e o efeito estão dentro de uma bolha, sim. Então, uma bolha no tempo. Então, o que funciona hoje, sim, talvez daqui a um ano não funcione mais, sim, porque a causa e o efeito são contextuais àquele momento. As coisas estão mudando tão rapidamente e quando você faz uma coisa, você muda a relação de causa e efeito de todo o restante. Então não dá para aplicar a mesma fórmula o tempo inteiro. Então, nesse tipo de ambientes, o que a gente tem que fazer? Em vez de sense, o que a gente faz é prove. O que eu fiz com aquela capa de revista e com a oferta para o anunciante? O que eu estava fazendo? Prove. Eu mandei uma sonda para o mercado, certo? Criei um experimento muito barato e muito rápido, me demandaria uma semana só para fazer esse troço, e 100, 200, 300 reais. E basicamente lancei uma sonda no mercado para ver o que o mercado achava desse troço. Mas eu não falava, o que você acha? Deixa eu fazer uma pergunta. Você compraria, você anunciaria em uma revista assim, assado? O que eu estaria fazendo aqui? Sense analyze, certo? Porque não estaria realmente o cara pegando, né, dinheiro do bolso. Normalmente o cara vai falar o quê? O que vocês acham? Você anunciaria numa revista assim, assado? O que o cara falaria? Anunciaria. Ótimo. Aí você vai, faz tudo baseado nas suas pesquisas, volta para vender, fala assim, então, sabe, não tem budget agora, né? E só o ano que vem e não sei o quê. Ou seja, você não está realmente tendo dados reais, sim? Então, essa tomada de decisão, esse ciclo de tomada de decisão é muito mais assertivo em ambientes complexos, onde a gente realmente não consegue determinar causa e efeito através de análise. E quando a gente mexe, quando a gente tenta analisar, as coisas mudam. Então, aqui existem práticas emergentes, né? Normalmente, a gente está aqui. O que é desordem? Desordem é quando a gente acha que o mundo se comporta desse jeito, sim? E então a gente usa esse modelo, mas o mundo se comporta desse jeito. Sim?
E então aí a gente está basicamente na Itália com o mapa da Espanha, certo? É isso que está acontecendo. E então, sei lá, vou tentar chegar no lugar e sistematicamente chego no lugar errado. Sim? É isso que acaba acontecendo com a gente. Bom, esse daqui se chama o Framework Cinefin, para quem quer entender um pouquinho mais de complexidade, de gestão, de como a gente pode fazer isso de forma sistemática, né? O Eric Ries é um cara que basicamente cunhou o termo Lean Startup. Lean Startup, então, ele contando uma historinha aí do que aconteceu com ele, estava desenvolvendo um produto, um jogo, e os caras basicamente gastaram 40 milhões e 18 meses para ter um produto que não funcionava. Lançaram de altíssimo nível, e isso usando práticas de XP, ou seja, engenharia ágil na veia, XP, né, Scrum, Kanban, funcionando super bem a questão da engenharia, super ágil. Mas, e chamando semanalmente gente para jogar o jogo. Não estavam falando uma coisa que não tem feedback, uma coisa... Não, realmente os caras estavam fazendo coisa extremamente legal. Só que havia uma premissa não validada, sim, de que as pessoas que jogassem esse jogo gostariam, na verdade, de usar suas redes sociais atuais. Só isso. E nem louco as pessoas queriam, era um jogo onde você se vestia como um personagem, não sei o que, uma coisa assim. E aí, nem louco, eles iriam compartilhar, chamar as suas redes atuais, sim, para um troço onde ele se veste de um avatar, né? Um chat 3D, não sei o que, com avatares e não sei o que. Então a premissa estava falha. Eles fizeram um plugin para um monte de redes sociais, uma sete redes sociais existentes, acreditando que as pessoas, sim, a premissa não validada, ou a hipótese não validada, era que as pessoas não teriam problema de chamar as pessoas para essa rede social, né? E passaram 18 meses cegos a isso. Isso estou falando com cliente, fazendo testes semanalmente com usuários. E quando caiu a ficha, na verdade, ou seja, quando não puderam evitar realmente falar que realmente foi um fracasso, porque imagina, você tem 40 milhões, 18 meses e 7 mil downloads. Tipo, putz, alguma coisa está complicada. Aí o que o cara fez foi justamente declarar fracasso. E a partir desse momento que declarou fracasso, conseguiu aprender, né? Esse que é bom do fracasso. Enquanto a gente insiste que não, a gente vira bullet balls, certo? A gente vira caras que não refletem, né? Continuamos nessa história. A partir do momento que falamos assim, cara, não funcionou. Por quê? Vamos lá, vamos entender por que não funcionou. E aí, então, conhece da ideia, uma pergunta, o que vocês acham? Como ele poderia ter validado isso de uma forma um pouquinho mais fácil? A questão de se as pessoas baixariam ou não baixariam aquele produto. Em vez de gastando 40 milhões, 18 meses. Alguma ideia? Mostrando um produto beta seria, em vez de 18 meses e 40 milhões, talvez 3 milhões e 6 meses. É isso? Talvez. É menor, é mais barato, é mais rápido, certo? Mas, digamos assim, se não teve downloads é porque ninguém clicou no botão, certo? Precisa ter um produto para alguém clicar no botão? Precisa ter uma revista para vender publicidade da revista? Né? Hoje tem namoro fake, não tem? Não tem? Vocês já ouviram falar do namoro fake? Eu conheço o empreendedor do namoro fake. Então, isso daí é o produto fake. Sim? Tem uma homepage, né? Um site, né? E na verdade tem um botão de download. Você clica nele e não tem um produto para ser baixado. Sim? Talvez tenha o quê? Ah, que bom que você gostou do nosso produto, não sei o quê. Deixa seu e-mail e a gente colocará você numa fila de espera para não sei o quê. Não. Pronto. Beleza. Tá bom. Pode falar. Você... não sei te dizer. Não, então, é isso mesmo. É exatamente isso. O ponto qual que é? Em coisas que são inovadoras, a gente entra muito mais no território do que a gente não sabe que a gente não sabe. E o problema é esse, como você faz para... Tipo, a gente assume um monte de coisas, né?
Então, mas aí que está. A questão justamente não é o que a gente acha que é interessante. Esse é o tapa na cara. O importante, o interessante a gente pode ficar com uma ideia fantástica na nossa mente, na nossa mesa, no nosso escritório, no nosso laboratório, etc. O importante a gente vai conseguir mexer no mundo. O empreendedor que tem uma ideia e tem um produto dentro de casa, não é um empreendedor. O nosso objetivo como empreendedores, é mexer o estado do mundo, ou seja, mudar comportamentos, de fato influenciar. Sim? Hoje você usa Twitter, certo? Você mudou, alguém lá em São Francisco conseguiu fazer que alguém lá em São José dos Campos mude um comportamento. Isso é poderoso. Sim? Criar um novo produto que ninguém usa é um experimento, é uma coisa legal. Assim, pode ser tolerado, assim como uma criança de 1, 2 anos, em vez de falar direito, né, fala ban, né, ban, né? Ótimo. Mas não dá para ficar muito tempo assim. A gente precisa avançar em termos de empreendedorismo. Né? Então, o Eric fez isso, cunhou o termo de Lean Startup e, basicamente, ele começou a escrever e blogar sobre isso e isso aqui virou um movimento. Hoje é um movimento mundial, tem muita gente trabalhando em cima disso daqui e a ideia é basicamente a seguinte, a maior parte das startups fracassam, mas esses fracassos são preveníveis. Esse é o ponto. Né? O problema é assim, você vai fracassar, a diferença se você durante 3 meses, de repente, você fracassa 8 vezes, sim? Em vez de você durante 2 anos, você fracassa uma vez, certo? O nível de velocidade na qual você imagina uma hipótese, cria um experimento, vai para o campo, testa ela e vê que você está errado, aí entende por que você está errado, mexe nisso, cria um outro experimento, vê que você está errado de novo, faz isso daí e vai fazendo isso daí, é a taxa na qual você está aprendendo. Sim? Então, sucesso é o resultado da experiência, experiência é o resultado do fracasso. O ponto fracasso não precisa ser fracasso terminal, você não precisa se ralar todo, ter que vender carro, ter que fazer, né? Não, você pode simplesmente ter um processo que incentive digamos assim, a aprendizagem, só que não dá para aprender querendo estar certo. Esse é o problema que a gente tem hoje nas escolas. Durante, sei lá, quantos anos, 14 anos, a gente passa anos tentando estar certos. E depois a gente vai para o mundo tentando empreender querendo estar certos. Certo? Ou seja, é um problema, é um paradoxo, né? Ou seja, por isso que eu falo que existe uma epidemia. A gente está com um modelo mental que nos impede de fracassar o suficiente de forma mais barata, mais rápida, para justamente aprender em uma taxa muito mais alta. Ok? Então, quando essas startups fracassam, usualmente não é porque não executaram bem. Sim? No contrário, eles atingiram fracasso construindo as coisas erradas, os produtos errados, de forma extremamente eficiente. Ou seja, somos extremamente eficientes, fracassando em alta escala. Né? As startups não podem usar planejamento tradicional e as ferramentas tradicionais de gestão, porque seus produtos, seus clientes são desconhecidos. A primeira missão do empreendedor é penetrar na incerteza sobre o que os clientes realmente vão abraçar, o que eles realmente vão adoptar, né? O que realmente vão adoptar, e não o que eles respondem em um formulário sobre o que eles achariam que adoptariam. Não. Estamos falando do que de fato adoptariam e descobrir um caminho de sucesso para um negócio. Ou seja, de fato, eu estou resolvendo um problema, eu tenho uma solução certa e eu tenho um modelo de negócio que me permite que isso daí seja viável economicamente. Então, a metodologia de Lean Startup oferece um método científico, uma abordagem científica de criar e gerenciar startups de sucesso. Basicamente, isso aqui se foca na ideia de aprendizagem validada. Ou seja, eu tenho informação do mercado. Por exemplo, eu fiz uma coisa chamada Lean Startup Machine em São Francisco uns 3 anos atrás. E foi uma experiência bem interessante. São 24 horas, não, são 48 horas, de sexta a domingo, na verdade, né? Sexta-noite a domingo. Só que no sábado, 11 horas da manhã, já caiu uma lágrima, né, do meu rosto. Por quê? Porque eu tinha aprendido uma manhã mais do que tinha aprendido num negócio que demorei 2 anos. Sim?
Simplesmente, sabe o que a gente fez de manhã? A gente entrevistou 30 pessoas, fazendo exploração. Aí a gente descobriu que, por exemplo, o nosso negócio era, naquela época, nesse exercício, era criar um produto para pais preocupados com a educação dos seus filhos futuramente. E então esse era o problema, né? Pais que estão preocupados. Não, esse é o customer segment. O problema era a preocupação deles e se eles poderiam, de alguma forma, antecipar alguns dos... Era tipo para lean parenting, né? Era se eles poderiam viver de uma forma simulada experiências para que permita que eles sejam melhores pais, etc. Né? E a solução era um simulador de criança. Sim? Então imagina, beleza, será? Então na segunda, terceira vez que a gente foi falar com uma mãe e com um pai, ficou claro, todo mundo vomitava basicamente quando a gente falava que era um simulador de criança, certo? Assim, ninguém tinha confiança que a gente ia modelar o filho dele, ninguém tinha, certo? É uma idiotice a ideia, mas pareceu fantástica para a gente, né? A gente estava já imaginando, né, como que seria o algoritmo de inteligência artificial, e a gente estava imaginando, né, um monte de coisa de nerd, né? Só que os pais basicamente vomitaram quando escutaram a ideia, falaram, não, é um absurdo. O que a gente fez então? Depois de escutar uns 12, 15, começou a ficar claro que não tinha pais preocupados com o futuro das crianças. Tinha pais de primeira viagem, que tinham crianças pequenas, que tinham um tipo específico de preocupação. Pais com filhos de 6 a não sei quantos anos, que tinham outro tipo de preocupação. E pais com crianças adolescentes com outro tipo de preocupação. Isso estamos falando de 4 horas, 3 horas de conversar com gente. Sim, o problema é que às vezes a gente não faz muito isso, a gente não conversa com gente. A gente assume que os caras vão querer o que a gente imagina, né? E aí ficou claro que talvez a nossa abordagem deveria mudar e se nosso objetivo, nosso propósito era ajudar os pais com os problemas que eles tinham com a educação futura dos seus filhos, e esse era o propósito e não criar My Precious, né? Talvez então tivéssemos que pivotar a solução. Pivotar é justamente uma das coisas que a gente faz. Pivot é isso aqui, basicamente. Se mudar completamente, né, o teu modelo de negócio, ou seja, não precisa mudar meu propósito, mas mudamos a solução. E aí o que emergiu como solução? Basicamente um newsletter segmentado por pais, basicamente que o cara coloca o nome dele, os filhos, o cadastro, a idade, o sexo, onde que eles moram, o zip code, e uma série de atividades que eles gostam de fazer, preocupações que eles têm sobre o futuro, um questionário relativamente simples, onde eles se cadastravam no newsletter. Esse era basicamente o MVP desse negócio. Um newsletter que era enviado semanalmente com dicas de livros, artigos, atividades para fazer junto com as crianças, dependendo se era de feminino, masculino, idade, etc. E esse troço começou a funcionar, sim? E começou a entregar feedback, começou a entregar propósito. A gente não tinha interesse em fazer, nosso propósito não era usar digamos assim, o nosso propósito era mudar a sociedade, certo? Era criar alguma coisa que impactasse no propósito. E não simplesmente criar a solução que a gente tinha imaginado. Sim? Ok, então, a ideia é basicamente ter um sistema, uma forma contínua de feedback para que justamente a empresa possa decidir ou não perseverar em sua visão, pivotar e mudar direções. Sim? Permite que empreendedores possam ter uma forma de adaptar seus planos de forma incremental, em vez de uma única, a gente chama essa abordagem balística, ou uma forma um pouco mais moderna. O que é uma abordagem balística? Se você tem um canhão, você vai ter que calcular certinho onde que está o teu alvo, né? Saber exatamente onde está o teu alvo, vai ter que calcular perfeitamente a inclinação, vai ter que fazer todas as contas certinho, vai ter que ver a questão do vento, etc. Vai fazer um monte de coisas antes de disparar, e aí, com muita precisão, e aí vai disparar, certo? Dispara, e aí provavelmente atinge o alvo, se está tudo certo. Se nada mudou, se o alvo não se mexeu, se você conseguia saber onde que estava teu alvo, se todas as variáveis, ou seja, precisa de um nível de precisão quase que newtoniana, ou seja, o mundo precisa ser meio que determinístico. Sim? Com startups, esse troço não funciona. A gente não está vendo onde que está o alvo, não sabemos exatamente onde está o alvo se mexe, sim? A gente não tem variáveis que a gente não controla, e uma série de coisas assim.
Então, qual que seria uma outra abordagem para um alvo que se mexe? Para a gente ter sucesso sistematicamente, sim? Não estou falando de loteria, estou falando de sucesso sistematicamente a partir de uma abordagem que permita que você não saiba no momento que você dispara. Como que seria? O que você acha? Em vez de um canhão que você faz isso, uma coisa balística, o que você faria? Hã? Um vante, um míssil, né? Ou seja, justamente isso. Você tem que ter o quê? Tem que ter a tomada de decisão durante a execução. Percebe? Não o planejamento antes e depois a execução, como se fosse. Não, durante, ou seja, se você tem um míssil, para onde que se dispara o míssil? Você aponta para algum lugar? Aponta para cima. O que você faz numa startup com o Lean Startup? O que você faz a primeira coisa? Aponta para cima, cara, não importa. Certo? Ah, não, tenho que ter a melhor ideia. Você não entendeu, cara. Você não vai poder ter a melhor ideia. Você não vai saber se essa ideia funciona ou não. Então não adianta. Aponta para cima. Ou seja, sai do prédio e vai falar com quem você quer servir. Sim? E começa a entender onde está o alvo, qual o problema. Sim? E começa de fato a fazer isso. Ou seja, dispara para cima e aí começa a encontrar alguma coisa para realmente resolver. Sim? Não fica na cabeça. Beleza? Então essa é a diferença que a gente tem. Modelo de gestão de alta incerteza, a gente aponta para cima. Por isso que o pessoal fala assim, nossa, na Agile você não planeja nada. Assim, então, sabe? O objetivo não é planejar, o objetivo é atingir um alvo que está em movimento que a gente não sabe onde está. Sim? É essa a premissa que a gente adopta. Em Lean Startup, né, é exatamente a mesma coisa. Né? Então, a gente adota um modelo de gestão que permite descobrir informações conforme a gente vai, de forma incremental, que nos permite adaptar os planos e conforme a gente vai avançando, né, minuto a minuto, polegada a polegada. Né? Em outras palavras, ao invés de criar um business plan elaborado, o Lean Startup oferece um método de testar tua visão continuamente. Sim? Porque olha só o que aconteceu comigo. Eu criei a capa da revista e validei que existia demanda para isso daí. Só que aí, uma vez que essa hipótese não era mais riscosa, tinha uma outra que era mais riscosa. Um pouco menos do que ela, mas era a questão da distribuição. Eu supus que seria tranquilo, mas não era. Certo? Então, continuamente, testar tua visão, testar teu modelo, para de fato você não ficar um bullet ball ou a tua startup exploda na tua mão, né? Assim você pode inovar e ajustar enquanto você ainda tem tempo. O grande problema dos empreendedores é que normalmente você tem uma situação, você de repente tem um emprego e aí de repente você sai do emprego para empreender. Isso daí é basicamente você tem uma linha, você sabe, aqui 1, 2, 3, 4 meses e está aqui e você sabe que você vai bater a cabeça aqui, né? Então você já sabe a velocidade de descida, né? Certo? Até mais ou menos por aqui, né? Quando está mais ou menos por aqui, já começa miojo, né? Por aqui já começa os nossos fornecedores de energia começam a ser nossos financiadores, né? Ou seja, você não paga a conta da luz, você não paga, né? Começa a ter alguns tipos de problemas, né? Bom, então esse é o jogo que a gente tem que jogar. Ou seja, como eu chego o mais rápido possível a alguma coisa que de fato funcione. Sim? Então eu preciso mudar o meu modelo de como fazer as coisas. Então, Customer Development e por exemplo, Stream Programming, alguma coisa que me permita criar produtos que eu consiga colocar no mercado de forma rápida, extremamente fake inicialmente, não precisam ser produtos com todas as funcionalidades, senão uma página, um hot site, que me permita ter um botão de download, por exemplo, ou de compre agora, sim? E que tenha métricas por trás disso para ver realmente como está funcionando, né? Então, coloco um anúncio no AdWords, R$10, eu já vou começar a testar canal, vou começar a testar comunicação. O cara que clicou no anúncio vai no meu hot site, então vou ver se o cara realmente entendeu ou não, vai clicar aí um botão e aí vou começar a ter informações, sim? Que vai me permitir eu fazer experimentos e aprender, criar hipóteses. Eu acho que com isso daqui, no Google Ads, para esse tipo de segmentação, para não sei o quê, eu vou conseguir isso daqui. E aí você vai começando a, de fato, testar se tua proposta de valor funciona ou não, sem desenvolver um produto.
E aí desenvolver o produto quando você tem 30, 40 mil pessoas esperando numa fila de espera querendo o teu produto. Outra forma de fazer isso é Kickstarter, por exemplo. O pessoal está fazendo isso, justamente. Se o troço bombar no Kickstarter, colocando dinheiro, é porque tem mercado para aquilo. Sim? Faz todo sentido, é um modelo de validação bem interessante. Vocês já ouviram falar de Kickstarter, não? Né? É um crowdfunding. Basicamente, você coloca uma ideia de um produto lá, você faz um pitch, um vídeo mostrando como seria o produto, e aí você coloca formas do cara te ajudar financiando, de alguma forma doando dinheiro, e aí você coloca alguns prêmios para esse cara, de repente. Né? E aí o pessoal, dependendo de se... Assim, teve coisas que o pessoal queria 50 mil, e os caras levantaram mais de 1 milhão, por exemplo. Né? Teve, se não me engano, um produto que levantou 10 milhões de dólares. Antes de começar a fazer nada. Isso que é legal. Bom, beleza. Então, temos esse ciclo aqui. O momento onde a gente está descobrindo o cliente, né? Validando o cliente, e esse daqui é o pivote, justamente. Acho que a gente vai ter que voltar para aqui. Descobrir, validar. Basicamente, isso daqui é explorar, fechar, validar. Né? Funcionou? Não. Então, volto para aqui. Funcionou? Ok, funcionou. Vamos validar. Não funcionou? Volto para aqui. E aí eu fico nisso daqui, validando de forma barata. Sim? Depois, aqui, realmente, é quando vou começar a realmente vender o produto, né? Fechar contratos, etc. Aqui também estou fazendo isso, mas em modo de exploração. Eu tenho mais os contratos e as vendas, etc. Mais como informação de que realmente o cara quer aquilo. Aqui não, aqui a gente já está começando a criar clientes mesmo. Estamos começando a validar o processo de vendas e fazer isso sistemático e por aí vai. E aí depois disso daí a gente escala a companhia, escala a empresa. Né? Isso daí, desse processo surgem hipóteses, experimentos, insights, a gente desenvolve produto, né, solução, e aí com essa solução colocada em produção rapidamente, imagina, tem empresas que colocam, se não me engano, 50 vezes por dia em produção uma nova versão do produto deles. 50 vezes por dia, Por quê? Porque os caras estão, imagina, você tem, sei lá, 300 pessoas criando hipóteses, 300 pessoas de negócio criando hipóteses e colocando todo dia em produção uma nova hipótese. Por exemplo, se um link aqui vai fazer diferença ou não, se uma funcionalidade, por exemplo, implementei uma funcionalidade com um cara de São Francisco, num produto de e-learning, e era mais ou menos assim. A gente, em uma tarde, foi em 2 horas, a gente colocou um link falando, existem 1.555 pessoas online de 153 países. Quer conversar com elas? Clica aqui, um link, simplesmente num lugar do produto dele. Era fake, a gente nem consultou as informações, só colocou 1.554, certo? E de 153 países. Não tem tempo, para que eu vou mostrar? Eu só quero testar, né? Vou rodar isso, mostrar isso para 1.000 pessoas, e dessas 1.000 pessoas eu quero saber se tem uma taxa acima de 20% que clicaram, e quando clicam, mostramos um formulário falando assim, você usaria a funcionalidade, obrigado por clicar aqui, não sei o que, essa funcionalidade não existe, gostaríamos de saber se você usaria essa funcionalidade muito seguidamente, pouco frequentemente, muito frequentemente, pouco frequentemente, não sei o que. Não. Pronto, só isso. E tipo, para avisar se quando estivesse pronto. Ok, só isso. E aí depois de 2 horas a gente rodou, depois de 2 horas tínhamos 1.000 pessoas, tínhamos a hipótese de que faria sentido investir nessa funcionalidade de chat, etc., se a gente tivesse acima de 20% das pessoas que clicaram e se tivesse, sei lá, tantos por cento acima de tal coisa. Foi essa a definição para ver se esse requisito vai para ser desenvolvido ou não. E a gente, nessas 4 horas, a gente basicamente viu que não fazia sentido. A gente não desenvolveu. Certo? Fracassamos. O pior teria sido ficar 2 meses lá, pô, que legal, estava fazendo um chat novo, certo? Mas fazendo o produto errado, certo? A gente adora fazer produto, mas é mais legal quando a gente faz produto que alguém usa, certo? Isso é mais legal. Bom, beleza. Então, Lean Startup é basicamente isso daqui, esse ciclo aqui, né? Então, build, measure, learn. A gente constrói uma coisa baseada numa ideia, sim? Está criando um experimento, colocamos em produção e aí começamos a medir, sim? O que está acontecendo. Então, tem várias técnicas aí para fazer isso daí. Aí obtemos dados a partir disso
E aí, a partir disso, a gente reflete, split test, 5 porquês, root cause analysis, né? Análise de causa raiz, por aí vai, né? Aprendemos, aí temos novas ideias, construímos um novo experimento, medimos, colocamos em produção, medimos, obtemos dados, refletimos, aprendemos e por aí vai. Essa é a taxa na qual, a velocidade na qual a gente faz isso, sim? Se você faz isso a cada 6 meses, coloca um novo produto com novos experimentos no mercado, a tua taxa de, né, validação e aprendizagem vai ser, sei lá, muito mais baixa do que alguém que todo dia coloca ou continuamente coloca produto em produção, por exemplo. Produto em produção na mão de cliente real. Sim? Então, por isso que é importante ter métodos ágeis para realmente conseguir fazer a coisa interessante, entregar produto de forma rápida. E por isso que é interessante você ter um modelo como esse para dirigir quais são os experimentos que a gente vai fazer. Sim? Então, esse aqui. Então, basicamente, em Agile a gente pensou o seguinte: a gente assumiu que a gente não sabia qual era a solução e a gente ia fazer de forma adaptativa, incremental, né? Descobrir qual seria a solução, ou seja, a saída do projeto seria os requisitos, certo? Não a entrada, beleza? Tudo bem? Ou seja, a gente vai descobrir quais são os requisitos, né? Conforme a gente vai implementando eles, e aí a gente vai tendo feedback dos usuários e por aí vai. E aí parte da saída é o produto, parte da saída é os requisitos que a gente descobriu que fazem mais sentido para o cliente. Aqui, a gente assume que o problema é desconhecido. Então, não sei qual o problema que eu estou resolvendo nem para quem, certo? Então, é isso que a gente tenta desenvolver, ou descobrir. Qual que é o problema, quem tem esse problema e como eu resolvo isso daí, certo? Uma vez que consigo partir dessa premissa de que eu não sei, sim? Que esse é o paradoxo, né? Eu posso adoptar uma abordagem que me permita ter maior probabilidade de sucesso. É engraçado, né? Porque a gente tem a ideia que a gente deveria saber. E aquele que sabe mais, que tem mais certeza, deveria ter maior taxa de sucesso. E, na verdade, o que a gente descobriu é que não. Que aqueles que realmente se colocam numa posição frágil de falar assim, cara, não sei, vamos ver o que vai dar. Vamos testar esse troço. Não, mas eu tenho certeza. Bullet Ball, certo? Bullet Ball, tenho certeza. Ou seja, fechou agora a palestra, o objetivo era mexer com vocês. Eu espero que tenha, né, que vocês acordem no meio da noite, né, com pesadelos, pensando, Bullet Ball, né, aquela coisa toda. Eu não quero ser o próximo Bullet Ball. Mas uma notícia interessante. Realmente, o Bullet Ball se tornou um esporte olímpico, sim? Realmente se tornou um esporte olímpico. De verdade, sim? De verdade se tornou um esporte olímpico. E vai fazer parte das próximas Olimpíadas. Não sei se você sabia. Não? Então, vai fazer parte das próximas Olimpíadas. E, de fato, foi adoptado como um esporte paraolímpico, sim? Que permite que pessoas, digamos assim, que têm problemas de movimentação, etc., consigam brincar com seus netos, etc. Eles chamaram agora, pivotaram o Customer Segment, só que demorou 26 anos para pivotar, certo? Esse é o problema. Então, o cara realmente se realizou a visão dele, só demorou um pouquinho, né? Poderia ter feito esse switch um pouquinho antes. Não sei, só ele que sabe, né? Beleza, pessoal, muito obrigado, tá?